Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre o rol taxativo da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse é um tema que tem sido bastante debatido nos últimos meses. Isso porque, no dia 8 de junho deste ano, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o rol da ANS, o rol de procedimentos, terapias, exames, medicamentos que devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde, deve ser classificado como taxativo. Já agora, dia 29 de agosto, a Câmara já havia aprovado e o Senado aprovou o projeto 2033 de 2022, que acaba com o rol taxativo. Mas você deve estar pensando, o que é rol taxativo, rol exemplificativo? É justamente para discutir essas classificações e entender como cada um deles afeta a vida de quem contrata planos de saúde e também a vida das operadoras de saúde que oferecem o serviço que nós organizamos o programa de hoje. Nós vamos debater esse tema com os nossos convidados. Temos aqui então Matheus Falcão, que é advogado e também pesquisador do Programa em Saúde do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Temos aí, muito obrigada pela participação, Matheus. O IDEC que agradece. Eliane, em seu nome eu gostaria de saudar aí toda a audiência da TV Câmara Guarulhos, saudar também o Dr. Cássio, meu companheiro aqui de painel, e desejar a nós aí um bom debate. Como nosso convidado, temos também o senhor Cássio Ide Alves, que é superintendente médico na Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. A gente agradece também a sua presença, a sua participação no programa. Olá a todos, a todas, muito obrigado aqui pelo convite, agradeço a Eliane, a TV Câmara de Guarulhos, agradeço ao Matheus aqui, esperamos que a gente consiga esclarecer a todos vocês exatamente do que se trata o rol e qual a situação atual. Eu estou à disposição, espero ajudar todo mundo. Obrigado. Então, eu vou começar o programa, a fazer a primeira pergunta aqui para o Matheus. Matheus, o STJ entendeu que o rol de procedimentos, e eventos em saúde da ANS é taxativo. O que isso significa para o consumidor, para aquela pessoa que contrata o plano de saúde? Bom, o rol da ANS é basicamente uma lista de procedimentos, de tratamentos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar edita e que servem, de acordo com a Lei de Plano de Saúde, como referência básica para o contrato de plano de saúde. Então, eu tenho um contrato com o meu plano de saúde, por exemplo, e esse rol serve ali de referência básica acerca do que a operadora deve cobrir quando eu precisar de um tratamento específico. A discussão que se coloca aqui é se a obrigação da operadora de plano de saúde vai para além do rol. Então, o rol seria exemplificativo, ele é um conjunto de exemplos de procedimentos, ou se a cobertura da operadora, o dever da operadora de cobrir, melhor dizendo, se restringe ao rol, que seria o rol taxativo. A lei não usa esses nomes exemplificativo e taxativo, mas durante mais de 10 anos, quase 20 anos, aí, existe uma construção dos tribunais brasileiros, da maior parte dos tribunais brasileiros, de que o rol da ANS é exemplificativo. Por isso que essa mudança, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça causou tanta comoção, causou tanto debate, porque seria uma mudança, no nosso entendimento, de uma construção jurisprudencial, decisões reiteradas em tribunais, que se vê aí nos últimos quase 20 anos, Seria uma alteração, uma mudança de interpretação do rol exemplificativo para o rol taxativo. Então, desde a decisão da STJ, debate-se muito os impactos disso para o consumidor, o impacto é muito nítido, seria uma restrição, uma redução das coberturas ao que o consumidor teria acesso. A gente pensa especialmente em condições de saúde mais complexas, Vou citar como exemplo algumas condições aqui da oncologia, as pessoas que lidam com câncer. E, recentemente, o Congresso Nacional retornou, com a aprovação desse projeto de lei, a interpretação do rol exemplificativo. A única diferença é que agora não é mais uma construção de tribunais, agora é uma afirmação que está ali na lei a partir do momento que esse projeto de lei é aprovado pelo Senado Federal. Agora vamos entender do outro lado, como é que funciona isso para as operadoras, o que significa classificar
o rol da ANS como taxativo para as operadoras de saúde? Essa pergunta eu direciono para o Dr. Cássio. Então, vamos lá, Eliane. Concordo com muito do que falou o Matheus, tá? Eu vou esclarecer para vocês, então, rol nada mais é do que uma lista composta por tratamentos, medicamentos, terapias, tá? Alguns outros procedimentos que são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. O entendimento das operadoras é que o rol sempre foi taxativo. Mais para frente, a gente vai entender, eu vou tentar explicar para vocês, principalmente, como essa lista é composta, tá? Como era composta e como é composta agora, e por que, na minha opinião, aconteceram muito dessa judicialização, que disse o doutor Matheus, tá? E que, em certa monta, acho que era necessário, né? Porque o rol ficava muito esvaziado na dinâmica anterior, tá? Mas eu acho que trazer o rol taxativo, a gente vai ter como uma consequência uma diminuição de acesso, tá? Vamos só pensar no bom senso, tá? Se você não tem exatamente uma estimativa do que você vai ter que cobrir, como você vai compor um preço justo, como você vai fazer um cálculo atuarial para apresentar um plano para alguém que deseja ter acesso à saúde suplementar? Será que essa imprevisibilidade ela não vai alterar os preços de uma forma que muita gente que está na saúde suplementar não consiga acompanhar e tenha que retornar ao SUS? Essas são perguntas, são inseguranças trazidas pelo fato de você não ter exatamente uma lista correta do que você vai cobrir. Essa lista, ela não precisa ser estanque, tá? Essa lista, ela tem que, na verdade, tem que ser bem ampla para evitar que você tenha necessidade de ter qualquer tipo de judicialização, tá? De pedido na justiça. Não tem nenhum sentido eu ter um plano de saúde e para receber o tratamento que eu preciso ir até a justiça para conseguir. Eu não entendo isso, eu acho que a gente precisa conversar mais, entender sobre isso, tá? A dinâmica atual de atualização dessa lista, a gente vai com certeza aqui desenvolver, tá? Mas vocês vão ver que, por exemplo, 1 de setembro, hoje já foram mais 5 tecnologias, lembrando, né? São tratamentos, medicamentos, terapias, incorporadas a essa lista, tá? De março de 2020, tá? Que veio a Lei 14.307 até agora, já são 35, tá? Então, assim, é bem difícil, inclusive, para você acompanhar, tá? Essa atualização tem sido bastante rápida, mas eu espero que a gente tenha tempo aqui para eu detalhar como está acontecendo e a gente entender que a gente precisa ter um meio termo, a gente precisa conversar e entender de forma que a gente consiga manter o acesso e principalmente a qualidade da assistência aos beneficiários. E a segurança, tá? Eu não tive tempo de falar aqui, mas assim, essa PL 2033 de 2022 me assustou muito na segurança, aí eu estou falando como médico, tá? Me assustou demais. Depois eu detalho para vocês. Isso, a gente vai ter um momento do programa, um pouquinho mais para frente, né? Primeiro a gente está tentando entender o que significa essa classificação dos rols, mas a gente vai ter um espaço para falar sobre esse PL. Eu queria só direcionar para o Matheus uma outra questão, e depois o senhor também pode participar disso. A ANS, ela especificou, né, o rol, né, esse rol na Resolução Normativa 465, de 24 de fevereiro de 2021, como taxativo. Anteriormente não havia essa menção, né? A Resolução 428 de 2017 trazia ele como referência básica, né? A resolução da ANS, ela tem força de lei, doutor Matheus?
Não, a resolução da ANS não tem força de lei. A ANS, certamente, dentro do ponto de vista do direito, tem o que a gente chama de poder normativo, poder regulamentar. Então, ela pode, sim, editar normas. Aliás, é esperado que a ANS edite normas, ela foi criada também para isso, editar, fiscalizar. Mas esse poder regulamentar da ANS, isso é uma coisa muito nítida no direito administrativo, que é o direito da administração pública, ele é restrito ao que a lei estabelece para a ANS. Então, se a lei, que é uma norma aprovada pelo Congresso Nacional, e no caso nós temos tanto uma lei da ANS quanto a lei de plano de saúde, a 9656, então se a lei estabelecida pelo Congresso Nacional diz que a ANS pode fazer, ela pode. Se ela não diz nada, ou diz que a ANS não pode fazer, ela não pode. No entendimento de várias entidades de defesa do consumidor, inclusive o próprio DEC, de onde eu falo, quando a ANS editou essa resolução normativa, que você muito bem lembrou, ela extrapolou a sua competência. Então, o judiciário, que construiu essa interpretação do rol exemplificativo ao longo desses últimos anos, ele interpreta basicamente a lei. É função do Poder Judiciário interpretar a lei, o que o Congresso aprovou. A norma da ANS, ela está adstrita, ela está restrita, ela deve ficar dentro do que a lei estabelece. E a partir desse entendimento do judiciário e também o entendimento de várias entidades aí de defesa de usuários, algumas do poder público também, o entendimento decorrente da lei é que o rol é exemplificativo. Isso não quer dizer, por óbvio, que as operadoras precisam cobrir absolutamente tudo, coisas absurdas, sem comprovação científica. Inclusive, a própria lei estabelece, a lei de plano de saúde, uma vez mais, estabelece algumas hipóteses de situações em que as operadoras não precisam cobrir. Por exemplo, procedimentos estéticos, procedimentos sem comprovação de segurança, mas é fato também que, em alguns casos, essas listas definidas pelo mecanismo de avaliação de tecnologia de saúde, que acho até que o doutor Cássio fazer referência, essas listas elas são positivas, mas existem situações em que essas listas não conseguem contemplar todas as situações. Então, o usuário precisa, a partir de uma indicação do seu médico, por óbvio, de um tratamento que está fora da lista. E para ele acessar esse tratamento, ele vai precisar de um procedimento que esteja fora da lista, então a operadora teria de custear. Essa é a definição do rol exemplificativo, não é dar tudo para todos. O rol, inclusive, continua existindo. Como a própria lei diz, ele continua existindo como referência básica. Esse é o conceito legal, destaco uma vez mais, e restringi-lo a um caráter taxativo, como essa resolução da agência fez, seria extrapolar o que a lei lhe permite, lhe delega, enquanto autoridade do poder público. Agora é importante, eu vou tirar uma dúvida aqui com o Dr. Cássio. Quando a gente vai contratar um plano de saúde, tem ali vários tipos, vários subplanos dentro ali, são variados. Todos esses planos, independentemente do número de hospitais ou de laboratórios, todos eles têm que cumprir esse rol básico da ANS, o rol que ela indica, todos eles, independentemente de incluir 20 hospitais ou 80 hospitais, todos eles precisam, incluem toda essa cobertura. Sim, Eliane, é o seguinte, o que varia é a rede, tá? A rede hospitalar, a rede de prestadores, tá? A cobertura é igual para todos, tá? O que é coberto, a lista, o rol de procedimentos, ele é igualzinho para todos os planos, tá? Mas me permita só um pouquinho esclarecer o que é essa RN 465 da ANS, tá? Da Agência Nacional de Saúde. Uhum. A RN 465, na verdade, ela é o próprio rol de 2021, tá? A ANS sempre entendeu que o rol, essa lista, era taxativa, tá? Tanto que nas regulações médicas, no setor de regulação médica, todo mundo segue a lista da ANS. Essa lista da ANS, ela era atualizada a cada 2 anos, tá? Então, a gente tinha uma de 2018, atrasou, foi para 2021. A evolução da ciência não permite mais isso, tá? A evolução da ciência acontece também na área da saúde, tá? São novas tecnologias sendo estudadas todos os dias, tá? Houve uma evolução tanto da parte regulatória, tá? Quanto da parte legislativa. Na parte regulatória, através da RN 470 e 474, que mudaram a forma que se atualiza o rol, e recriou, na verdade, o CoSaúde,
tá? E a Lei 14.307, que eu já citei aqui, que é de março de 2022, tá? Eles fizeram com que a submissão, né, a proposição de novas tecnologias, lembrando, medicamento, terapia, tratamento, tá? Entre outras, seja contínua, tá? E possa ser feita por qualquer um de nós, eu, o Matheus, você, qualquer associação médica, qualquer associação de laboratórios, etc., tá? E essa análise também é contínua. A RN 470 previa que se alterasse a cada 6 meses. A lei mudou. É direto, como eu disse para vocês. A gente tem atualizações que são feitas mensalmente, às vezes 2 vezes por mês, tá? Então, quando o doutor Matheus fala, olha, mas vai ter uma ou outra tecnologia que não vai estar nessa lista, isso era verdade lá atrás. Agora, é muito difícil não ter essa tecnologia, ela não vai estar lá se ela não foi solicitada, tá? É muito importante que se solicite, porque uma tecnologia, ela tem que ser avaliada em eficácia, segurança, que é o mais importante, e custo-efetividade. Se você não tiver um estudo de avaliação de tecnologia em saúde, todos nós ficamos em risco, tá? Eu posso desenvolver esse assunto depois com vocês. Sim, tá? Sim. A gente vai se aprofundar mais um pouco com relação a essa listagem, né? A importância dessa atualização contínua, mas isso a gente vai fazer no próximo bloco. Você que está acompanhando o Câmara em Pauta, não saia daí, porque a gente volta a esse assunto já já. De volta com o Câmara em Pauta, nós estamos discutindo o rol taxativo da ANS. E a gente está discutindo esse tema com os nossos convidados, Dr. Matheus Falcão, que é advogado e pesquisador do Programa de Saúde do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e também com o Dr. Cássio Ide Alves, que é advogado, e o Dr. Cássio Ide Alves, que é superintendente médico da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Bom, no final do primeiro bloco, o Dr. Cássio estava falando para a gente sobre a lista, né, a importância de atualizar a lista da ANS com continuidade, que isso mudou, que antigamente existia uma frequência, mas que hoje essa atualização ela é contínua. Dr. Cássio, como que isso se reflete, por exemplo, nos valores dos planos de saúde? Essa atualização contínua, ela tem algum impacto aí na hora de pagar os planos de saúde? Eliane, então é o seguinte, essa atualização contínua, ela é super importante para a gente manter, tá? Como eu te disse, toda a parte científica, toda a possibilidade terapêutica atualizada, tá? Claro que os planos de saúde, eles têm os preços reajustados em conformidade com o sinistro. Existem fórmulas próprias da ANS para definir os índices de reajustes, tanto para planos individuais quanto para os planos coletivos, tá? Obviamente, inicialmente, aparece que se você realmente aumenta essa cobertura e aumenta o sinistro, teoricamente, ele vai aumentar de preço, tá? A ANS entende assim também, tá? Porém, a gente entende, sempre assim, médio a longo prazo, que algumas dessas tecnologias talvez até tragam uma melhor eficiência e depois, com ganho de eficiência, você consiga não ter tanto aumento de repasse de preço aí para gente que, no fim, paga o plano de saúde, tá? Atualização contínua, o rol amplo, com segurança, tá? Todos nós concordamos, tá? Todos nós concordamos. Com segurança, tá? A gente está falando de vida, tá bom? Doutor Matheus, como é que fica, por exemplo, a situação daquele consumidor que precisa de um procedimento que não está, nesse momento, no rol, né? Por exemplo, a quimioterapia oral, acho que o senhor também citou no início para a gente,
A decisão, né, dos ministros do STJ, que eu suponho que é o que está valendo nesse momento, ela deixou um precedente para a pessoa requerer, né, à justiça essa cobertura, né? Mas isso de alguma forma ajuda, né, o usuário de alguma maneira, o contratante do plano de saúde? Bom, para abordar essa questão, acho que eu preciso começar dando um quadro geral de um dos principais problemas que o consumidor de plano de saúde enfrenta, que é a falta de cobertura. Então, ele precisa de um tratamento e ele não encontra cobertura porque a sua operadora decide por não cobrir ou nega aquela cobertura. Não quero apontar o dedo para uma operadora especial, nem mesmo discutir quais são as causas, por que a operadora escolhe ali no momento não cobrir aquilo que o usuário demanda, né, a partir de uma recomendação do seu profissional de saúde, mas é fato que isso acontece de forma muito comum, inclusive para procedimentos que estão dentro do rol, ou seja, que estão dentro dessa lista da ANS. Isso acontece. E é muito comum que quando isso aconteça, né, a gente está falando aí geralmente de condições de saúde graves, de tratamentos complexos, caros, o usuário fique ali sem qualquer caminho, ele às vezes está numa situação até emergencial e recorre ao Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário acaba sendo o último recurso desse consumidor, desse usuário, né? Ele é o Poder Judiciário que assegura que esse consumidor vai ter acesso ao tratamento, ao medicamento, por exemplo, que precisa. A decisão do STJ, ela empreende uma tese aí, né, que chama de rol taxativo mitigado, ela cria barreiras muito importantes para esse usuário acessar o Poder Judiciário. Então, o usuário vai precisar, junto ao seu advogado, comprovar ali várias características clínicas, né, sobre a eficácia do tratamento que foi demandado. Isso é uma barreira muito importante ao acesso à justiça. Por isso que nós entendemos que, na prática, a decisão do STJ acabou criando o rol taxativo, ela acabou definindo que o rol da ANS é taxativo e mesmo nessas exceções que a decisão final estabeleceu para o consumidor acessar o Poder Judiciário, ela cria barreiras tão importantes, tão relevantes, que acaba sendo uma barreira muito importante para uma das vias de acesso principais do consumidor, que é o Poder Judiciário. Por isso que é tão importante o rol exemplificativo, né? E aqui, muito importante destacar, sempre que o consumidor vai tentar acessar esse serviço, vai ser um procedimento, uma terapia com recomendação do seu profissional de saúde, uma terapia que também tem registro na Anvisa, né? Então a gente está falando agora de um outro ator institucional importante. A Anvisa é responsável aí pela segurança, pela qualidade, pela eficácia dos medicamentos, por exemplo. Então tudo que é comercializado em termos de medicamento no Brasil passa pela Anvisa, né? Então a partir desse quadro nós temos a prescrição de um tratamento que eventualmente não vai estar no rol, e o consumidor, frente a uma negativa de cobertura da sua operadora, poderia recorrer ao Poder Judiciário, como sempre recorreu, esse é o comum, geralmente ganha a causa. Essa decisão do STJ retiraria ou dificultaria muito essa possibilidade. Por isso que é tão importante o projeto de lei que acaba de ser aprovado. Só para o nosso telespectador, internauta, ter uma ideia, quanto tempo demora, por exemplo, para acionar a justiça e obter aí uma solução, uma decisão judicial com relação aí à cobertura? Isso depende um pouco, mas sempre existe a possibilidade do consumidor pedir uma decisão liminar, que é uma decisão quase que imediata. Assim que ele consegue eliminar, às vezes em menos de 24 horas, ele já tem a decisão que lhe permite ter acesso à cobertura. Bom, uma outra dúvida que eu acho que as pessoas devem se questionar, e o senhor também pode complementar se quiser, por exemplo, usuários de planos de saúde, você fica pensando, poxa vida, o meu plano está aumentando tanto, né? Existe aí um controle da ANS, mas a gente queria saber como é que funciona o custeio dos planos de saúde, né? Como que vocês determinam, por exemplo, os preços, né? Até para a gente entender como que isso pode, essas modificações na lista podem afetar aí o valor de plano de saúde. Então, Eliane, só me permite antes, só complementar com o que o doutor Matheus falou, tá? Sobre os medicamentos oncológicos orais, tá? Eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente bastante aflito e tá dentro da casa de milhões de brasileiros aí, tá? Com essa nova dinâmica de atualização do rol de procedimentos, tá? Um antineoplásico oral, ele pode ser incorporado nessa lista, tá? Em até 4 meses, são 120 dias, tá? Eventualmente, esse prazo pode ir até 6 meses,
quando existe uma necessidade comprovada de novos estudos pela ANS, ou, eventualmente, ele pode ser não de 4 meses, mas de 120 dias, quando ele já tiver sido incorporado no CONITEC, que é o órgão que faz o estudo de avaliação de tecnologia em saúde para o SUS. O que acontece? Essa velocidade de incorporação, essa celeridade, já é a maior do mundo, tá? Só que essa velocidade, ela é segura para a gente. Por quê? Porque é embasada nos estudos de avaliação de tecnologia em saúde, que são altamente recomendados pela Organização Mundial da Saúde e realizado em todos os países que têm sistemas de saúde muito bem organizados, tá? Então, esses estudos de ATS são feitos na Alemanha, na França, no Canadá, na Austrália, no Japão. Eles têm agências de saúde, tá? A Anvisa cuida do registro e da segurança. A segurança de uso, tá? Para qual faixa etária, qual dose, tá? Para qual doença específica, qual estadio de doença, quanto tempo eu vou usar o medicamento, tá? Isso é feito com estudo de avaliação de tecnologia em saúde, que é usado no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Se não fosse necessário, por que teria-se agências na Inglaterra, por exemplo, tá? A nossa velocidade de estudo, tá? Com a ajuda bastante do COSAúde, que inclusive o IDEC faz parte, tá? É um órgão extremamente eclético e democrático, tá? Tem médico, tem paciente, tem associação médica, conselho profissional, órgãos governamentais, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, tá? É feita uma discussão séria e contínua, tá? São incorporados os medicamentos com segurança para quem tem que tomar, quanto tempo tem que tomar, para onde serve, tá? Os estudos são avaliados em sua qualidade, tá? O medicamento é incorporado não só porque ele tem uma licença de venda, tá? Pela Anvisa. Ele é incorporado para uma doença específica. Olha, esse medicamento funciona para o seu João, que tem câncer de próstata, se ele já tiver feito tais coisas. Se não, usar esse medicamento pode, em vez de ajudar o seu João, pode não ajudar em nada e ainda aumentar a quantidade de efeito colateral que ele tem. É isso que a gente precisa. A gente não pode abrir mão da segurança, tá? Há 70 anos atrás, tá, a gente teve um grave problema que acho que eu sou mais velho que vocês, eu não sei se vocês lembram, tá? Da tragédia da talidomida, tá? Era um medicamento milagroso, receitado por colegas, tá? Indicado. Só o que acontece? Ele se mostrou, depois de estudos científicos, que ele, e também na prática, infelizmente, tá? Que ele trazia uma formação fetal para quem usava, tá? Então, assim, a segurança é fundamental. Dá para você ter um rol amplo, atualizado 2 vezes por mês, mantendo a segurança. É só isso que eu peço. Pensem, reflitam nisso, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Já que o Dr. Cássio, ele, enfim, né, trouxe um outro assunto ali, paralelo ao que a gente estava discutindo, mas importante, eu vou perguntar, depois o senhor responde aquela pergunta, eu volto para ela de novo. Mas eu vou perguntar para o doutor Matheus se esse prazo aí de 4 a 6 meses, se isso atende aí a necessidade de alguns consumidores em determinados momentos. Bom, tentando pegar a mesma linha temática, né, que o Dr. Cássio trazia, eu acho que um ponto importante aqui é que nós reconhecemos, sim, a importância da avaliação de tecnologia de saúde. Reconhecemos, assim como o mundo todo reconhece, a relevância dessas autoridades, né, seja a ANS, seja a CONITEC, no caso do Sistema Único de Saúde, mas a questão, e aqui é um primeiro ponto, é que existem limitações, né, esse prazo, ele já é um prazo razoável, mas é importante destacar que a submissão de pedido, né, a demanda de uma incorporação, não é algo simples que um consumidor possa fazer, né? Às vezes nem mesmo uma associação de pacientes consegue fazer bem, pela dificuldade técnica de realmente apresentar toda a documentação necessária. Quem faz esses pedidos, muito comumente, é o próprio governo, né, especialmente no caso do SUS.
indústria farmacêutica, operadoras. Então, são empresas que têm condições de argumentar, de contratar consultorias que vão trazer todos esses argumentos dentro do processo de avaliação de tecnologia de saúde, que são argumentos complexos. É uma discussão complexa. Mas ainda assim, e isso é importante destacar, é uma limitação, claro, para o consumidor participar, por exemplo, como proponente, né, desse modelo de incorporação. Isso nem se discute. E, para além disso, existem situações que vai precisar de que o consumidor vá para além do rol, tenha acesso a um tratamento que vai para além do rol. E aqui a gente fala especialmente de uma limitação econômica, né? A operadora nega o tratamento por uma questão econômica. Nos parece, pelo menos, que a questão da segurança está bem contemplada, ela deve cada vez mais ser fortalecida. Isso é muito debatido no campo da vigilância sanitária, né, no campo da própria Anvisa. A Anvisa faz um trabalho excepcional em termos de segurança, de qualidade de medicamentos. A questão que se debate aqui no rol, nos parece, é muito uma questão econômica, das operadoras não quererem aumentar a cobertura, ampliar a cobertura, especialmente nesses casos que o consumidor precisa de um procedimento fora do rol, é uma exceção, e ele não consegue esse tratamento justamente por essa limitação econômica. Importante destacar que esses casos tendem, inclusive, a ser exceções. Na medida que a gente consegue aprimorar esse procedimento de incorporação, como o Dr. Cássio falava, os casos que o consumidor vai demandar algo para além do rol, com uma justificativa adequada do seu profissional de saúde, do seu médico, tendem a ser exceções, tendem a ser aquelas situações específicas que aquele medicamento não funcionou, que ele não conseguiu ter acesso a esse procedimento específico por uma condição do seu próprio organismo, então ele precisa ir para além do rol. No caso da oncologia, é importante destacar, isso no Sistema Único de Saúde, para fazer aqui um paralelo. Existem situações em que não se pode nem mesmo definir um protocolo de oncologia, né? Existe o protocolo no SUS, que é o PCDT, e na oncologia muitas vezes se define uma diretriz diagnóstica, né? Uma coisa muito mais aberta, justamente considerando essas situações limítrofes que demandariam aí do usuário do SUS, assim como também na saúde suplementar, um procedimento que estaria fora da lista oficial. Essa é a situação do rol. Se a gente conseguir chegar a um aprimoramento do rol como tal, essa judicialização, que aliás nem deveria ser judicialização, essa necessidade, essa demanda extra rol vai ser inclusive exceção, e cada vez menos vai demandar das operadoras de plano de saúde cobrir além do rol. Bom, o senhor tocou num tema aí sobre a questão do custeio. Portanto, a gente vai voltar no terceiro bloco falando sobre a questão de quanto custa, né, para os planos de saúde atenderem aí o rol da ANS. Você que está acompanhando o Câmara em Pauta, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o Câmara em Pauta, no programa de hoje nós estamos discutindo o rol taxativo da ANS com os nossos convidados, o Dr. Matheus Falcão, que é advogado e pesquisador do Programa de Saúde do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e também com o Dr. Cássio Ide Alves, que é superintendente médico na Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Bom, já tinha feito uma pergunta para o doutor Cássio para entender como funciona o custeio dos planos de saúde na hora ali de determinar o preço para os contratantes, para os usuários desses planos. Doutor, como é que funciona? O que vocês levam em consideração? Na verdade, Eliane, imagine planos de saúde novos, tá? É feito um cálculo atuarial sobre o que quais vão ser as coberturas. Esse cálculo atuarial vai dizer qual deve ser o preço de comercialização dos planos. Para os planos para as pessoas que já têm plano de saúde, existe um cálculo feito pela ANS para reajuste dos planos individuais e outro cálculo, que não é aquele que é divulgado sempre, que é feito para os planos coletivos, tá? Que leva basicamente em consideração sinistro, leva em consideração ganhos de produtividade, entre outras coisas, tá? Meu conhecimento não é muito profundo sobre precificação, tá? Eu sou médico, mas basicamente esse é um resumo breve aí de como é feito, tá? Certo, então assim, só para a gente ter uma noção... Só para concentrar, claro que, assim, só pensando no bom senso, tá? Se eu vou fazer um cálculo do que eu vou cobrir para te oferecer um plano de saúde, tá? Se eu não sei, não tenho não sei exatamente o que eu vou te cobrir,
a tendência é que eu não consiga fazer um preço justo para você, tá? Eu vou me defender, tá? Imagine uma companhia aérea, tá? Vou te vender uma passagem aérea. Bom, mas para onde a passagem aérea? É para o Rio de Janeiro ou é para Cancún? Não sei. Então, o que é provavelmente o empresário aí, a empresa de venda de passagem aérea vai fazer? Ela vai precificar Cancún, tá? Aí pode ter a surpresa de não ser Cancún, ser o Japão, tá? Então, muitas vezes a empresa vai acabar tendo prejuízo, né? E no primeiro caso, puxa, era Rio de Janeiro e o preço está para Cancún, ela vai ter um lucro maior do que devia ter, tá? Então, são duas situações que trazem insegurança, a estimativa de risco fica muito prejudicada. É difícil fazer um cálculo atuarial e propor um preço justo, tá? O STF, na sua decisão de rol taxativa, nessa classificação de taxativa, eles abriram um precedente para que houvesse ali um aditivo do contrato para que a pessoa pudesse contratar serviços, enfim, coberturas de maneira separada. Isso já acontece e como funciona? Isso para o doutor Cássio. Então, na verdade, isso já acontece, você pode contratar, as empresas oferecem serviços separados, isso é muito variado, varia de empresa para empresa, tá? E você pode fazer essa contratação separadamente. Por exemplo, eu tenho um problema familiar, é difícil locomoção de uma determinada pessoa, eu tenho separado uma locomoção aérea, tá? É só um exemplo, tá? Eu posso contratar isso, eu contrato isso pessoalmente. Certo, então são coisas mais ligadas à facilidade e conforto, não ligadas a terapias. Pode-se ter alguma coisa relacionada à terapia, é aberto, tá? Eu desconheço, eu não conheço profundamente o tema para te dizer qual cobertura, quanto custa, eu não sei dizer, tá? Varia muito de empresa para empresa, de tipo de plano para plano. O que não varia é assim, o que deve ser coberto, isso não varia, tá? Só vai variar a rede e as coisas ao redor, os acessórios, tá? Certo. Bom, para o doutor Matheus, eu queria que o senhor comentasse esse precedente que foi aberto pela decisão do STF com relação ao consumidor, né? Essa possibilidade de você fazer um aditivo ao contrato. No que isso se reflete nessa relação de consumidor e operadora de plano de saúde? Bom, acho que o primeiro ponto aqui que a gente precisa destacar, que eu acho que é uma coisa que o Dr. Cássio mesmo trouxe, é que a cobertura não muda. Todos os operadores de plano de saúde precisam cobrir todo um conjunto aí de respostas às condições de saúde, né? Sendo mais preciso, a lei estabelece que as operadoras de saúde devem cobrir respostas terapêuticas a todas as condições de saúde previstas na Classificação Internacional de Doenças, que é uma lista definida pela Organização Mundial de Saúde, inclusive atualizada, né? Quando a gente fala num aditivo contratual, que é uma coisa que já acontece, isso eu concordo com o Dr. Cássio, a gente está falando realmente de um adicional que não tem a ver com o procedimento que o usuário precisa, né? Então, por exemplo, eu vou pagar o meu contrato adicional aqui para que cubra procedimento estético, para que cubra um quarto de luxo, é coisa dessa natureza que a gente discute em contrato adicional. Essa decisão do STJ, ela estabeleceu a ideia de rol taxativo, esse é um primeiro ponto, e aí ela dá essa possibilidade do consumidor fazer uma cobertura adicional, contratar uma cobertura adicional, que era algo que já existia, só que o problema dela são dois. Primeiro que ela fala de cobertura adicional para procedimentos, ou seja, eu não tenho acesso a um procedimento, porque o rol é taxativo, de acordo com a decisão, eu vou cobrir. Isso já está errado de acordo com o nosso entendimento da Lei de Plano de Saúde. Eu lembro aqui, né, acho que é bem nítido esse ponto, que as entidades de defesa do consumidor defendem a ideia do rol exemplificativo. Um segundo ponto é a gente pensar numa situação de emergência. Imagina que o consumidor precisa de um procedimento, né, pode ser uma emergência, pode até não ser uma emergência, mas ele precisa ali, num período muito breve, né, iniciar um tratamento de uma condição grave, e ele vai contratar naquele momento uma cobertura adicional, né? Muito provavelmente, dada a situação difícil, ele vai, inclusive, aceitar qualquer tipo de preço e ficar numa situação bastante desconfortável, bastante vulnerável, né? Toda a ideia, inclusive, de defesa do consumidor vem da ideia de que o consumidor está numa situação vulnerável. Então, não nos parece ser uma solução adequada, muito pelo contrário, não contribui em praticamente nada essa ideia de uma contratação adicional quando a gente debate esse ponto
do rol taxativo exemplificativo. E aqui um comentário muito importante sobre a questão do preço. Né? É importante destacar, especialmente nos planos coletivos, né, o Dr. Castro trouxe esse ponto também, que são a maior parte do mercado e tem uma regulação bem menos presente da ANS. Nós, inclusive, defendemos uma regulação mais ampla por reajuste dos planos coletivos. Nesse caso, os planos de saúde olham para o passado. Então, eles veem quais foram as doenças, quais foram os sinistros, como o Dr. Castro falava, eles olham para o passado e, a partir desse olhar para o passado, é que o reajuste é definido, ou pelo menos deveria ser assim. Né? Então, esse olhar para o passado, ele garantiria uma certa previsibilidade. É assim que funciona. A gente chama isso no direito, inclusive, de contrato aleatório. Não dá para o contratante precisar de forma muito clínica, de forma muito específica, o que ele vai contratar, mas ele sempre olha para o passado, olha o que aconteceu ali na sua carteira e, a partir disso, ele define o reajuste. Falta transparência, na nossa perspectiva, sobre como esses reajustes são definidos, especialmente nos planos coletivos, mas, pelo menos, de uma forma geral, a teoria aponta que as operadoras olham para o passado e, a partir daí, elas definem o reajuste. Por isso, inclusive, que não nos parece que o rol exemplificativo causa uma grande alteração na precificação dos planos de saúde. Não à toa, esse rol exemplificativo está vigente aí há quase 20 anos, aproximadamente 20 anos, e a situação do mercado não alterou-se muito, ou pelo menos não alterou-se por conta da judicialização. Bom, agora a gente vai falar sobre o projeto de lei, né, que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, que expressa ali, deixa expresso que o rol, então se entende que o rol é exemplificativo, ou seja, ele acaba com a limitação de procedimentos cobertos pelos planos de saúde, né, o rol taxativo. Doutor Cássio, caso esse projeto seja sancionado pelo presidente da República, né, quais serão as consequências para as operadoras? Oi, Eliane, então, na verdade... Você falou que estava com medo. Oi? Você falou que estava com medo. Eu tô com medo porque, vou ser bem claro, tá? Eu não vou entrar em aspectos econômicos, tá? Eu deixo para a ANS falar, a ANS já se manifestou sobre isso, tá? Com certeza muito melhor que eu, que sou técnico, tá? Técnico médico. Eu vou falar sobre segurança, tá? Anvisa não faz estudo de avaliação de tecnologia em saúde, isso precisa ficar muito claro. Tá muito claro. A avaliação de tecnologia em saúde é a melhor forma utilizada no mundo inteiro, altamente recomendada pela Organização Mundial de Saúde, de se incorporar qualquer tecnologia, medicamento, terapia e tratamento, tá? Isso é muito importante para a segurança social. Esse projeto... ele até previa que, imagine que, como disse o Dr. Matheus, e ele tem uma certa razão ali, teoricamente, tá? Olha, 4 meses pode não ter sido suficiente, tá? Para você conseguir incorporar essa tecnologia. Talvez uma associação médica não tenha essa condição de submeter e tal. Porém, lá está escrito que pode ser qualquer avaliação de tecnologia no mundo. Dificilmente, além desses 4 meses, dificilmente, se uma terapia é boa, se um medicamento realmente é seguro, funciona para aquela faixa etária, ele não vai ter sido aprovado na França, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, tá? Não dá para falar que você vai fazer incorporação e vai cobrir sem ter uma avaliação de tecnologia segura. A gente se coloca em risco e não é necessário. O tempo nosso de incorporação já é curto, mas se mesmo assim não deu tempo, se permite uma avaliação de outra agência de renome, tá? Existem diversas na Europa e é difícil a gente aceitar que se realmente você tem um medicamento bom, se você tem uma terapia que funciona, tá? Ela não foi avaliada nesses países ricos, tá? Esses países têm um sistema de saúde muito mais evoluído, há muito mais tempo. Por que eles não avaliaram? Será que é tão bom assim? Tá? Não está se pedindo, olha, não, surgiu essa tecnologia, é revolucionária, vai lá e submete, daqui 6 meses eu cubro se for bom assim. Primeiro que sempre as operadoras têm os técnicos, tá? Na regulação. Antes de qualquer coisa, antes de vocês
se sentir abandonado, não acolhido, ligue para a sua operadora, explique, mostre o seu receituário médico, tá? Com certeza alguém vai te escutar, tá? E assim, voltando nesse prazo, tá? Além de já ser o prazo mais rápido do mundo, não deu, apareceu hoje. Isso, qual a possibilidade disso acontecer? Quase zero, mas tudo bem, pode acontecer, quase zero não é zero. Em acontecendo, serve qualquer avaliação de tecnologia em saúde. Como eu estava dizendo, como é que um medicamento, uma terapia, um procedimento que funciona, não foi avaliado na Inglaterra, na França, na Alemanha, no Canadá, na Austrália, tá? É simplesmente uma questão de se manter a segurança, não muda em nada, tá? Sim. Não muda em nada. Agora, doutor Matheus Falcão, pensando no que o doutor Cássio disse, e eu também gostaria que o senhor trouxesse aí o que significaria para os consumidores, os usuários de plano de saúde, a possível o fato, né, desse projeto poder ser sancionado pelo presidente e se tornar lei. Bom, no nosso entendimento, esse projeto de lei voltaria o país, voltaria ao setor mais ou menos o que nós tínhamos antes dessa decisão do STJ e daria mais segurança ao consumidor para que, frente a uma negativa de cobertura, acessasse a justiça. Aliás, idealmente seria bom nem ter que acessar a justiça, né? Idealmente seria bom a gente ter um certo consenso, né, de que a operadora cobre a partir da demanda do consumidor. E aproveitando esse tempo, eu tenho outro tópico que eu queria falar mais focado em avaliação, mas esse ponto de falar com a operadora, né, nós entendemos que é importante sim falar com a operadora, nós inclusive sugerimos aos consumidores que o primeiro passo é ligar para o SAC, é ligar para a ouvidoria da operadora para que tente ali resolver na situação de falta de cobertura. E é muito comum, né, que o consumidor, frente a essa situação, receba a seguinte resposta: não vou cobrir porque não está no rol. Né, simplesmente isso, sem mesmo ofertar alternativa, deixando aquele consumidor totalmente desamparado. Né, isso é uma experiência do IDEC, mas a gente também encontra isso, por exemplo, nas reclamações ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que inclusive inclui os PROCONs, né, a Senacom, que é a Secretaria do Ministério da Justiça. Existem sistemas aí, como o consumidor.gov, onde os consumidores podem reclamar, e a gente vê ali qual o tipo de reclamação e como o consumidor relata que aconteceu. Então, eu liguei para a minha operadora, eu falei, eu preciso desse procedimento, a operadora fala, não, esse procedimento não está coberto porque não está no rol. Você que pague aí alguns milhares de reais para ter acesso. É uma situação muito dramática, né? Por isso que a justiça, infelizmente, acaba sendo o último recurso. E eu digo infelizmente porque é uma dor de cabeça entrar na justiça. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, é uma dor de cabeça ir atrás do advogado, é uma dor de cabeça ficar na tensão da espera da decisão do juiz. Seria muito interessante que não precisasse entrar na justiça o consumidor, mas para isso as operadoras também precisam assegurar a cobertura e não proporcionar essas negativas. A negativa de cobertura é a origem da judicialização, né? É isso que algumas pesquisas mais recentes, até da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, têm mostrado, ou pelo menos têm sugerido. Esse é um primeiro ponto que eu acho bem importante de ficar destacado. Nós esperamos, inclusive, que com a sanção dessa lei, diminua-se a judicialização, com as operadoras diminuindo também a negativa de cobertura. Um ponto importante sobre a avaliação de tecnologia de saúde, a ATS, né, acho que o Dr. Castro trouxe também, é um termo técnico, né, é um termo bastante técnico, assim, bastante comum, inclusive, muito importante na literatura da economia da saúde, mas não significa que seja a única avaliação se a gente pensa em avaliação de uma forma mais geral. A Anvisa, como eu falava, ela faz uma avaliação quanto à segurança do medicamento. Então, não é como se a gente fosse prescrever, né? Não é como se esse sistema fosse prescrever ao usuário medicamentos sem comprovação de eficácia. Medicamentos que ofertem riscos à sua segurança. Né? A Anvisa justamente foi criada para isso, pelo menos no setor de medicamentos, proporcionar segurança, qualidade e eficácia do medicamento. Ela atesta, por meio do seu ato administrativo, que qualquer medicamento vendido no território nacional, referência ou genérico, tenha essas três características: segurança, qualidade e eficácia. Excelente, João. A gente chegou já ao final do programa e eu gostaria, cada um de vocês tem aí um minutinho para fazer as considerações finais. O senhor quer fazer uma observação? Aproveita esse um minutinho aí para fazer aí essa conclusão, doutor Cássio. Bom, pessoal, na verdade, realmente a minha preocupação é segurança, tá? Eu enfatizei diversas vezes, a Anvisa faz a licença de uso no país, ela estuda se o medicamento, no geral, é seguro.
Agora, dose, para quem usar, como usar, quanto tempo usar, necessita de um estudo de avaliação de tecnologia em saúde. Isso é básico, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É realizado nos países que têm sistema de saúde organizado há muito mais tempo que a gente, tá? Não dá para driblar isso. A gente se coloca em situação de risco social por nada, tá? A atualização do rol da ANS agora está sendo contínua. Pesquisem. Você vai ver todo mês novas tecnologias, novos medicamentos sendo incorporados. Tem meses que são 2 vezes por mês, tá? É muito difícil você brigar com esse ponto, tá? Não pode brigar com a ciência. A gente já fez isso em algumas vezes. A gente sempre se dá mal e tem que voltar atrás. Por favor, pensem em avaliação de tecnologia em saúde quando você for usar o seu tratamento, ok? Agora eu gostaria que o doutor Matheus fizesse suas considerações. Seja breve, por favor, a gente só tem mais 1 minuto. Perfeito. Então, muito brevemente, eu queria agradecer aqui a TV Câmara de Guarulhos pela oportunidade, agradecer a Eliane, agradecer ao Dr. Cássio também pelo debate bastante rico. E eu acho que uma mensagem geral é que nós enxergamos essa questão da nossa perspectiva de que lida com as reclamações do consumidor é uma questão eminentemente econômica. É uma questão de um lado, as operadoras não quererem cobrir o que o consumidor necessita, e de outro lado, o consumidor ter uma demanda justa por um procedimento específico que ele precisa para se tratar. Toda a proteção do consumidor, toda a legislação de defesa do consumidor vai no sentido de reconhecer a vulnerabilidade desse consumidor. A própria lei de plano de saúde, ao definir uma regulamentação bastante estrita para as operadoras, também vai nesse sentido, e nós entendemos que esse é o ponto principal aqui. Nós precisamos combater as negativas de cobertura por parte das operadoras, que é o que nos parece acontece sobretudo por uma questão das operadoras quererem reduzir os custos que elas detêm e dispensam com seus consumidores, com seus usuários. Bom, gostaria de agradecer aos nossos especialistas, a vocês dois que nos proporcionaram um debate bastante rico, bastante importante, trouxeram muitas informações. Agradeço também aos telespectadores e internautas que acompanharam o programa com a gente. Me despeço agora, até o próximo Câmara em Pauta.